666. Este é o número da besta. Será que é um chip? Como que as pessoas abordam esse assunto? Como dizem, alguns dizem que é um mecanismo que será colocado, mas para saber sobre esse assunto basta olhar para as Escrituras. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 diz que eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E o versículo 2 diz que a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono é grande de poderio. Quando nós olhamos para a característica, a descrição desta besta, nós olhamos para Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 4, que diz sobre alguns reinos, a qual surgiram, e inclusive naquele momento Daniel estava sendo subjugado por um destes reinos, e cada um desses é representado por esse animal. A Babilônia, representada pelo leão, os medos e persas, principalmente o reinado persa, representado pelo urso, os gregos pelo leopardo, e depois o dragão, representado por Roma, que é a síntese desses outros impérios. E esse é o objetivo do diabo, trazer essa síntese de idolatria, de um domínio através de um sistema político, e esse é o objetivo aqui então, e esse homem, essa figura aparece então nesse cenário com esses outros poderes. E o interessante é que a Bíblia diz que ele surge do mar. E a própria Escritura, lá no livro mesmo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, diz que o mar representa povos. Então, esse líder mundial, ele surge pela eleição dos povos. É um sistema globalista. E, surgindo ele terá esse grande poderio. Então, esse é um dos personagens. E também, quando lemos o versículo 4, diz que e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aqui também vemos um segundo personagem, o dragão, e esse dragão é um que dá o poder para a besta. E também, no versículo 11, diz o seguinte, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Nós vemos então um terceiro personagem, isto é, aqui a representação é da Trindade. O dragão representa o antideus. Esse personagem que emerge do mar representa o anticristo, que é uma figura política, e no versículo 11, falando desta outra besta que vem da terra, representa a autoridade religiosa, que seria o anti-Espírito Santo. Sendo assim, encontramos esses 3 personagens que trazem uma síntese, fazendo a união da economia, política e religião. Quando nós estudamos sobre o metacapitalismo, nós percebemos que são pessoas ricas, o globalismo ocidental, que agora não tem mais por interesse o enriquecimento, mas agora querem conquistar o domínio político, como também a adoração, que é o domínio religioso. E nós temos percebendo isso no cenário. Então, no versículo 16 diz o seguinte, e faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Esse é o sinal de subversão, o sinal de domínio, isto é, o Estado agora detém esse poder e agora o cidadão se submete a esse poder integralmente. Seria uma marca física? Não sei, mas o fato é que quando fala da marca na testa, como também na mão, representa o domínio da mente, como também representa o domínio da força. Sendo assim, a Bíblia então continua dizendo que ninguém pode comprar, ricos, pobres ou qualquer um, senão aquele que tiver esse sinal. E parece uma coisa somente escatológica no futuro, mas nesse presente momento, nós podemos observar que nunca foi tão fácil implantar uma ditadura nesse Brasil, como também no mundo. E esse protótipo já tem sido experimentado e nós percebemos uma certa subserviência de um povo. Então no versículo 18 diz, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isto é,
Esse 6 que representa a figura do anticristo, o outro 6 representa a figura do falso profeta, que é a figura do anti-Espírito Santo, e um outro 6 representa a figura do dragão, que é essa trindade satânica. O número 6, a incompletude do homem. Se você não passar para o número 7, o número da perfeição, você se limita. E o objetivo, então, é esta representação. Pois bem, o número da besta não tem a sua explicação externa, mas a sua explicação é o próprio texto, que é o domínio total da economia, da política e da religião através do Estado. Cuidado, você já pode estar vivendo esse momento.